E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. É a nossa segunda aula que eu falo sobre solubilidade de gases em líquidos. A primeira aula eu falei sobre o fator da temperatura. E na aula de hoje eu vou falar sobre a pressão. Se você ainda não assistiu os vídeos que eu falo sobre solubilidade, eu vou deixar o card aqui em cima, você assiste e depois você retorna para esse vídeo. Pessoal, olha só esse gráfico que eu coloquei aqui. A gente vai analisar a pressão. A influência da pressão na solubilidade dos gases em líquidos. Nesse eixo, que é o eixo X, eu tenho uma pressão em atm e nesse eixo aqui eu coloquei S, que é a solubilidade. Muitas vezes vem mol por litro. Então, observe o que está acontecendo, pessoal. Nesse sentido, vocês concordam comigo que a pressão está aumentando. E subindo, a solubilidade está aumentando, né? Vamos analisar aqui o hélio. Observe, galera, que a pressão está aumentando e a solubilidade dele também está aumentando. Observe que a gente tem aqui uma reta crescente. Para o nitrogênio, o mesmo comportamento. A pressão está aumentando e a solubilidade também. Observe, outra reta crescente. E para o oxigênio, o mesmo comportamento. A pressão aumentando, a solubilidade está aumentando. O que é que se conclui com isso? Que toda vez que eu aumento a pressão parcial do gás, eu vou aumentar a solubilidade. Em 1801, o químico chamado Henry, ele postulou essa lei, chamada de Lei de Henry, que diz o seguinte, pessoal: a solubilidade de um gás no líquido, ele é diretamente proporcional à sua pressão parcial. E eu chego nessa formulazinha, onde S é a solubilidade, K é a constante de Henry, que essa constante vai depender do gás, tá bom, pessoal? E P é a pressão. E as unidades eu vou colocar aqui do ladinho para a gente. Pessoal, a solubilidade vai ser dado em mol por litro. A pressão, atm. E a constante, eu vou colocar aqui de vermelho, vai ser dado em mol por litro vezes atm elevado a menos 1. Ou seja, mol por litro sobre atm. Tá bom? Então, essas são as constantes. Não se preocupem, porque a gente vai ter uma aula que eu vou resolver questões utilizando essa fórmula. E você vai observar como é que aplica essa fórmula, tá bom? O que eu quero que você guarde no coração agora é o seguinte, que a solubilidade do gás é diretamente proporcional à sua pressão parcial. A solubilidade do gás no líquido. Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu vou aumentar a solubilidade. Você tem um sistema onde você tem equilíbrio ali, o gás no líquido. No momento que você vai aumentando a pressão no sistema, né, a pressão parcial ali do gás, o que acontece? As moléculas do gás começam a penetrar no líquido. Tranquilo? Lembre que pressão lá na física, ó, vou colocar aqui no cantinho. Lembra lá da física que a pressão, lembre que a pressão é a força sobre uma determinada área. Lembrar da física, tá bom, gente? Então, aumentar a pressão, você está aumentando a força sobre uma área. Pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. A partir desse conhecimento adquirido aqui pela gente, dá pra gente falar um pouquinho sobre o gás carbônico, né, dissolvido nos refrigerantes, como é que isso acontece na indústria, né? Lembre que eu falei com vocês que para aumentar a solubilidade, eu tenho que aumentar a pressão. E existe outro fator que eu falei na aula passada, quando eu falei sobre a solubilidade envolvendo a temperatura. Lembre que eu falei com vocês o seguinte, que quando eu aumento a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade. Meu objetivo é colocar CO2 nessa garrafa.
lá na indústria. De posse desse conhecimento, o que a indústria faz? A indústria, para colocar o CO2 no líquido, que é o refrigerante, lembre que o refrigerante é uma solução basicamente composta de água, gás carbônico e o xarope. Então eu tenho aqui, na indústria vai acontecer o seguinte, para colocar o CO2 aqui, ele vai aumentar a pressão. Esse CO2 é colocado aqui em alta pressão. E a temperatura, pessoal, vai diminuir. Então você tem essas condições aqui na indústria. O equipamento que coloca o gás carbônico na garrafa é chamado de carbonatador, o nome do equipamento, que vai inserir o gás carbônico aqui no refrigerante. Isso, pessoal, apesar de eu ter colocado aqui refrigerante, isso serve para a maioria das bebidas que contém gás, tá bom? Então, olha aqui esse primeiro caso. Já entendemos que para colocar o gás carbônico aqui, eu tenho que aumentar a pressão na indústria e diminuir a temperatura. Se tem a tubulação em baixa temperatura, o CO2 passa por essa tubulação e é inserido aqui em alta pressão, tá bom? Porque se aumentar a pressão, se aumentar a solubilidade. Eu vou ter o gráfico aqui, ó, da solubilidade do CO2. Observe. Eu estou aumentando a pressão, a solubilidade também vai aumentando. Então, galera, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, essa primeira situação. A garrafinha está fechada, o gás carbônico está aqui dentro. Quando eu abro a garrafa, o que acontece? O gás carbônico começa a sair. Claro que não sai nessa velocidade, tá bom? Mas só a representação aqui. Por que isso acontece? No momento que eu abro a garrafa, a pressão interna vai diminuir. Se a pressão diminui, o que vai acontecer com a solubilidade? A solubilidade vai diminuir. A solubilidade diminuindo, o gás vai começar a escapar. Tranquilo? O problema que eu quero comentar com vocês é o seguinte: é o mal da descompressão. Lembre que descompressão é a diminuição da pressão. E compressão, a gente está aumentando a pressão. Isso acontece com os mergulhadores. Observe esse carinha aqui. Ele está aqui no fundo do oceano. Eu botei aqui a distância 30 metros, né? Também não está no fundo assim do oceano, né? Mas ele está aqui em um local profundo. A pressão atmosférica ao nível do mar a gente considera um atm, tá bom? Qual será a pressão aqui desse mergulhador? Aí eu dou uma dica para vocês, que é a seguinte, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, tá bom? Então, vou botar aqui, ó. A cada 10 metros, a pressão vai aumentar 1 atm. Bom, gente? Tem problema, tem questão no vestibular que fornece isso. Tem outras que não. Então, é importante você saber disso. Então, ó, considera aqui, ó. Se eu tenho 30 metros, né? 10, 1 atm, mais 10, 2 atms, mais 10, 3 atms. Mas não pode esquecer do seguinte, dessa pressão que está aqui, ó. Tem uma pressão ainda aqui, que é de 1 atm. Então, a pressão total que está atuando aqui no ponto 2 vai ser a pressão de 1 atm, que é a do nível do mar, que está atuando aqui em cima, mais essa pressão aqui dentro da água, que corresponde a 3 atm. Que aqui a gente vai ter o total de 4 atm. É a pressão aqui que está atuando nesse mergulhador, 4 atm. Pessoal, acontece o seguinte, ó. No nosso organismo nós temos gases. E no momento que o mergulhador ele está descendo, a pressão vai aumentar. Quando a pressão aumenta, o que acontece com a solubilidade do gás? A solubilidade do gás aumenta.
Então a quantidade de gás aqui, ele tem uma grande quantidade de gás no organismo, dissolvido. No momento desse mergulhador subir, no momento que ele vai subir aqui, ó, ele vai sair aqui do fundo do mar, ele tem que fazer isso devagar. Porque no momento que ele está subindo, está acontecendo o seguinte: a solubilidade do nitrogênio, por exemplo, no sangue, está diminuindo. Então ele vai subindo aqui devagarzinho, devagarzinho, para esse gás sair devagar. Se ele sobe rápido, acontece o seguinte: mal da descompressão, onde vai surgir bolhas nos vasos sanguíneos, onde pode romper esses vasos sanguíneos, né? Pode também causar dor nas articulações e, a depender da profundidade que esse mergulhador esteja e a velocidade que ele sobe, pode te levar à morte, tá bom? Então, já foi uma questão discursiva do ITA, esse caso aqui bem tranquilo, né? Quando o mergulhador está no fundo aqui do mar, ele tem que subir devagarzinho para evitar essa embolia que chamam também, ou seja, evitar com que surja bolhas nos vasos sanguíneos ou no tecido do próprio corpo. Tranquilo, galera? Então a gente fecha a nossa aula falando sobre solubilidade de gases em líquidos. E o fator que a gente analisou hoje foi a pressão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Até a próxima aula. Tchau!